Então é o seguinte, galera. Os métodos de ordenação, nós vamos, obviamente, trabalhá-los através de algoritmos, certo? Qual que é a ideia de um método de ordenação? Por que a gente fala que esses algoritmos são de ordenação? Veja, quando você tem um determinado vetor, isso aqui vai funcionar especificamente para vetores, certo? E aí, a partir desses vetores, da ordem desses vetores, você pode fazer outras aplicações. Qual que é a ideia inicial aqui? Eu pegar um vetor, então vamos chamar, por exemplo, aqui de vetor mesmo. O meu problema seria esse daqui, ó. Vou fazer vetor 1. E eu tenho aqui uma sequência de valores, certo? Então, vou colocar uma sequência aqui aleatória. E aí percebam o seguinte, essa sequência não está em ordem, né? Eu botei aqui valores aleatórios, claro. Então o que é que a gente diz que são esses algoritmos de ordenação? São métodos usados para organizar os elementos de uma lista ou array. Lembrando que toda lista, né, como a gente vai tratar aqui do código de Python, mas essa lógica serve para tudo. Toda lista é um array, tudo se organiza em arrays, certo? E aí, o que acontece? A gente pode organizar, fazer essa organização em uma determinada ordem. Geralmente, essa ordem, ela é a ordem crescente, beleza? Geralmente, porque são os casos que são necessários na maioria das aplicações. Professor, eu posso fazer o algoritmo também para a ordem decrescente, se eu quiser? Também pode. Só que aí, como vai depender da aplicação que você estiver utilizando. Se for necessário, você vai fazer. Mas geralmente é crescente, tá? Então, os três que a gente vai utilizar e os mais abordados, né, quando nós começamos a estudar esses assuntos, são o Bubble Sort, que é o método bolha, nós chamamos de método bolha, o Selection Sort, que é a ordenação por seleção, ou organização por seleção, e o Insertion Sort, que é ordenação por inserção. Lembrando que todos eles inicialmente vão ter a premissa de fazer essa ordenação na ordem crescente, certo? Então, do menor elemento aqui, como primeiro, para o maior elemento lá na última posição do vetor, ok? E aí, para a gente começar essa ideia, galera, primeiro vamos entender qual que é a ideia do método bolha. Veja bem, o método bolha, ele percorre a lista várias vezes. A gente vai observando aqui o texto e vamos pegando, antes da gente ver o código, tem o código pronto aqui, mas eu quero construir um código aqui com vocês para a gente ir pensando no código e fazendo aqui no quadro mesmo, tá? Depois aí a gente confere com o código que está pronto, vai testar e tudo mais. Qual que é a ideia? Porque o mais importante de tudo, como a gente sabe em algoritmos, é você entender a lógica que está por trás do negócio. Então, o mecanismo de funcionamento é mais importante do que o código, porque o código você consegue mais facilmente escrever. Mas o mecanismo, uma vez que você entendeu, você consegue construir aquele código em qualquer lugar, né? Como todo mundo sabe. Então, vamos lá. Qual que é o mecanismo, então? O algoritmo percorre a lista várias vezes e compara os elementos. Compara um elemento com o próximo, outro com o próximo, outro com o próximo, até chegar no último. Tá? Os maiores flutuam para o final da lista. O que é que a gente diz, o que é que a gente costuma dizer aqui sobre essa ideia? O método bolha, ele compara sempre dois elementos. Então ele vai começar do início da lista, né, claro, vai comparando o primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto, e assim por diante até chegar no fim da lista. O que é que ocorre em cada uma dessas comparações? Ele vai checar, vamos supor que ele comparou o primeiro com o segundo. Então ele vai checar quem é o maior dos dois. O que for o maior dos dois vai passar a ser o elemento da direita. E aí existe um mecanismo bem simples de troca, né, que é um mecanismo de permuta que a gente faz com as variáveis.
para que isso daqui funcione. É bem tranquilo e não é só o Bubble Sort que utiliza, tem outros algoritmos de ordenação que também utilizam esse método, e aí cada um vai ter o seu método específico de troca, tá? Mas vamos falar do Bubble Sort aqui. Como é que a gente pode entender de uma maneira mais próxima da realidade do Bubble Sort? Imagine que você tem um aquário. Num aquário, você vai ver que tem a bomba jogando ar lá para dentro da água, certo? O que é que ocorre quando a bomba joga ar ali dentro? Você vai ter bolhas, né? O ar vai formar bolhas embaixo da água. Só que você tem bolhas maiores, que contém mais ar, e bolhas menores, que tem menos ar. Sabemos também que a densidade do ar é menor do que da água, portanto essas bolhas vão subir. E aí, a que vai ter mais empuxo para subir, né? A que vai ter mais pressão para subir, vai ser justamente a bolha que tem a maior quantidade de ar. Por quê? Como é mais leve, vai sofrer mais empuxo para poder subir. As bolhas menores vão ficar por último, vamos dizer assim, elas vão subir com uma menor velocidade. E as bolhas maiores, elas vão subir primeiro. Então, por isso que se chama método bolha, tá? Ou um aquário, ou um tanque de água, pense nisso como essa situação, de você realmente ter bolhas menores, demorando mais tempo para subir, bolhas maiores que sobem mais rápido, né? Então a ideia do método é simplesmente essa. É claro que aqui, como nós temos um vetor, é alguma coisa que pode ser melhor compreendida aqui de forma linear, o que é que eu vou entender? Que o primeiro valor, ou seja, o valor que estaria embaixo, né, a bolha que estaria embaixo, é a que está na primeira posição aqui do vetor. Sabendo que as bolhas maiores sobem, então a ideia aqui é que os números maiores possam subir, e aí, à medida que eu vou passando, à medida que eu vou percorrendo essa lista, os números maiores vão ficando aqui. Ou seja, pela lógica, na primeira iteração que eu fizer em toda a lista, o maior número dessa lista aqui, ele tem que vir para alguma posição, ok? Através de quê? Desse mecanismo de comparação entre os valores. Então, começa se comparando o primeiro com o segundo. Quem é o maior? O primeiro. Então, faz a troca. Compara o segundo com o terceiro. Quem é o maior? Pode ser o primeiro, pode ser o segundo. Se for maior, faz a troca. Seguindo essa lógica, no final da primeira iteração, eu vou ter um número maior aqui. Beleza? Tá tudo tranquilo até aqui, galera? Vamos escutando a lógica aí, porque senão a gente foge da ideia aqui. Esse algoritmo ele tem duas estruturas de repetição. Tá? Vai ser uma estrutura de repetição dentro da outra. E o mais importante aqui é entender como que cada uma das duas funciona, para você não confundir o que cada uma delas faz. A primeira estrutura, ela vai percorrer várias vezes a lista, e a segunda estrutura é a que vai fazer a comparação entre os valores, beleza? Então vamos entender aqui a lógica de cada um. Então aqui, né, eu já falei o que é que tem nesse texto, a gente repete o processo de comparação até que a lista esteja ordenada, beleza? Só que tem algumas coisas que temos que fazer aqui no algoritmo para que ele de fato funcione, porque senão a gente vai acabar tornando isso daqui um algoritmo que vai ficar em loop infinito. Então tem que saber qual que é a condição de parada, tudo certinho. Vamos lá. Aqui só algo mais didático em relação à literatura, né? Qual que é a vantagem? É um algoritmo simples de entender e de implementar, e funciona bem para listas pequenas. Ele é ineficiente já nas desvantagens para listas muito grandes e continua verificando a lista mesmo que já esteja ordenada. Pessoal, esse método, vamos dizer que é o mais tradicional de todos. Então é o seguinte, tem métodos mais efetivos do que o método bolha? Tem métodos mais rápidos do que o método bolha? Tem. Por que é importante a gente aprender então o método bolha? Porque ele é o mais fácil de todos de entender. Então, à medida que eu entendo esse mecanismo aqui, eu tenho uma capacidade já de organização mental maior para entender os mais complexos, beleza? Existem vários, na verdade. Nós vamos trabalhar os tradicionais aqui,
que são os três, o global sort, o selection sort, que é seleção, e o insertion sort, que é inserção. E aí tem o quick sort, tem o heap sort, tem vários outros também que já são mais avançados um pouquinho, né, vamos dizer assim, que também dá para trabalhar. Beleza? A grande vantagem do algoritmo é porque ele é mais simples de entender. E a desvantagem é porque, mesmo que a lista já esteja verificada, ou já esteja organizada, ordenada, ele não tem uma forma de saber que essa lista já está ordenada para evitar N comparações, vamos dizer assim. Tá bom? Então ele vai continuar verificando ali até realmente terminar todas as possibilidades de verificação para aí sim garantir que a lista está ordenada. Então, bora lá. Ó, temos um exemplo. Eu vou pegar esse exemplo aqui, eu vou explicar nesse, tá? E depois a gente vai construindo nesse aqui, para vocês poderem ver com uma lista que não tem os passos, para a gente poder entender dos passos. A essa medida, eu também vou fazendo o código já, para a gente poder entender. Tá? Na verdade, eu vou fazer o código aqui já com base nisso aqui, e aí depois a gente trabalha essa, tá bom? Ó, então vamos começar entendendo o seguinte. Eu estou aqui com o meu... Deixa eu separar isso daqui. Só para a gente entender, depois a gente pode até utilizar ela. Como é que eu vou fazer o escopo do meu algoritmo aqui? Primeira ideia, eu vou ter uma função, certo? Lembrando que aqui a gente não vai pensar somente de maneira linear, vou pensar sim de maneira linear, porque estamos fazendo programação linear aqui, porém eu vou pensar em modularizar, porque aí quando eu quiser utilizar, eu já posso, né, utilizar independente do caso. Outra ideia interessante é também criar um arquivo ou uma biblioteca com todos esses métodos, você construí-los, e aí depois você pode importar para um algoritmo, para um programa que você estiver fazendo, e aí chamar os métodos e utilizá-los. Não precisa de você, toda vez que for construir um algoritmo novo, um programa novo, fazer isso aqui mais uma vez. Não, faz uma vez, coloca lá, modulariza, né? E aí depois você fica utilizando, tá? Então vamos entender a lógica aqui, ó, gente. Temos essa lista inicial, esse vetor aqui inicial, certo? Eu tenho os números aqui, 5, 3, 4, 1, 2, beleza. Qual que é a lógica do algoritmo? É verificar o primeiro e o seu adjacente superior, vamos dizer assim. E aí ele verifica que é o maior, joga o maior para frente, beleza? É isso que ele vai fazer. Então vamos entender o seguinte. Para que ele consiga fazer essas comparações, eu tenho que saber o tamanho da minha lista. Tá? Então primeiro eu vou aqui criar um procedimento, né? Global sort. E aqui eu vou passar dentro a lista que eu quero que ele faça essas operações. Então passei aqui, ó. Beleza. Gente, qual é a primeira coisa que eu vou precisar aqui? Repare que eu vou fazer várias vezes essas comparações. Vocês vão ver que só de uma vez que eu fizer aqui não vai dar para organizar, ou garantir que está organizado. Porque o algoritmo, na verdade, já pode até estar tudo organizado e ele ficar rodando ali, ele não sabe, né, que está tudo organizado. Então ele vai fazer um mecanismo, ele vai executar um mecanismo próprio dele. Então se estiver organizado ou não, ele não vai fazer essas checagens, né? Mas é claro que geralmente vai estar em aleatório. Primeira coisa então que eu vou ter que entender aqui é que eu tenho que ter o tamanho da lista. Então eu vou botar aqui, ó, tamanho, voltando, para ficar menor, voltando lista, como você queira escrever. Eu vou botar assim. E aí como é que eu obtenho o tamanho da lista? Através da função len. Então, len lista, beleza. Aqui eu já tenho o tamanho da lista. A gente vai fazer também umas caixinhas ali para fazer o que nós chamamos de teste de mesa, tá? Ou seja, ver o que é que cada variável
ou cada posição ali está mantendo. Vamos para a lógica aqui primeiro. Ó. O algoritmo então vai comparar o primeiro com o segundo. O primeiro é 5, o segundo é 3, certo? Nessa comparação, quem é o maior? Claro que é o 5. Então o que acontece? No primeiro passo do algoritmo, ele vai trocar o 5 pelo 3. E o 3 vai para o lugar do 5. Beleza? E aí fica assim, ó. 3, 5, 4, 1, 2. Tranquilo. O que acontece agora aqui? Perceba que, além de saber o tamanho, eu tenho que ter uma posição na qual eu estou operando, fazendo as comparações. Por quê? A gente vai ter aqui o seguinte, eu vou ter aqui lista no índice 0, como esse primeiro cara aqui, ó. Certo? Então, qual que é a comparação que eu vou fazer lá no meu código mesmo? Vai ser, se lista no índice 0 for maior do que lista no índice 1, então faça a troca. Beleza? Esse é o teste lógico do if que a gente vai colocar ali. Não chegou ainda nessa parte, mas vamos colocar lá. Só para a gente poder entender. Então, eu sempre vou trabalhar com esse teste lógico aqui no meu if. Beleza. Eu já tenho o tamanho da lista ali. E aí agora eu tenho que fazer essa posição de comparação andada, certo? Aí nós vamos dizer que nós temos o que nós chamamos de posição atual. Então eu posso pegar essa posição atual e dizer que ela é 0. Por que dizer que ela é 0? Se os vetores todos começam em 0 e eu quero começar a fazer as comparações do primeiro até o último elemento do vetor, o primeiro sempre vai ter que ser o quê? 0. Tranquilo? Então, ó, depois eu vou juntar tudo ali no algoritmo, tá? A gente só está aqui coletando alguns dados. Beleza, então fez o primeiro passo, trocou o 3, o 5 veio para cá. Agora, qual que é a ideia? É comparar o 5 e o 4, tá? Aí vai fazer isso aqui, ó. Só que aí, lista na posição 0 não pode mais ser comparado com lista na posição 1. Na verdade, isso aqui vai ser 0 mais 1, porque a gente vai ter uma variável desse 0 aqui, que é justamente o atual, certo? Que vai vir para cá. E aí, o que acontece? Se eu ficar todas as vezes comparando 0 e 1, eu vou comparar só esses dois. Então, isso daqui tem que andar. Portanto, eu vou ter que ter um ponto ali do meu algoritmo que eu vou incrementar essa variável atual em 1. Para quê? Para que da primeira vez, aí se liga que o mecanismo é esse aqui, ó. Para que da primeira vez que ele for fazer a comparação, ele compare lista na posição atual, que é 0, com lista na posição atual mais 1, que seria 0 mais 1, ou seja, 1. Com o incremento, na segunda iteração que ele vem, já fiz o passo 1, né, fez a troca, na segunda iteração que ele vai fazer nesse vetor, o que acontece? Como eu incrementei, a atual não é mais 0. A atual agora vai ser quem? A atual agora vai ser 1. E aí ele vai fazer a comparação entre quem? Lista na posição atual, que é 1, maior do que lista na posição atual mais 1, né, que vai ser 2. E é assim que o algoritmo anda. Na próxima vai ser 2 e 3, na próxima vai ser 3 e 4, tá? Até chegar no final do vetor. Dá para entender isso, galera? Tranquilo, né? Então, vocês repararam que eu tenho um contador aqui, certo? Beleza. Então, vamos depois juntar tudo ali. Agora, vamos só ver isso aqui finalizado, ó. Então, eu fiz a comparação entre 5 e 4. Beleza, 5 é maior, então 5 foi para a direita. Então, fiz a troca, certo? Agora, o 4 ficou aqui e o 5 veio para cá. Beleza. Incrementei mais uma vez, né? Então, isso aqui vai ser a minha estrutura de repetição interna, beleza? Por que interna? Porque ela que vai comparando de 1 em 1. A externa vai fazer o quê? Vai fazer com que eu volte e compare todo mundo de novo.
Só que aí a gente já fala dela, porque vai ter uma coisa específica aqui para ela poder parar. Então, fez a comparação do 5 e o 4, beleza. O 5 foi para cima, vamos dizer assim, né? Porque ele foi trocado porque é maior, beleza. Qual a próxima comparação? É 5 e 1. Então, ó, 5 é maior do que 1, é o que vai ser feito aqui. 5 é maior do que 1? Sim. Então, 5 vai ser trocado para cá. Ok? E o próximo passo, o último passo aqui no caso, é comparar o 5 e o 2. E aí, mais uma vez, o 5 é maior, ele vai ser trocado pelo 2 e o 2 pelo 5. E aí, o 5 vai ficar aqui, ó, como o último elemento do meu vetor. Galera, agora é a segunda lógica, que é o seguinte. Nós não empurramos o maior elemento para o final do vetor? Não foi isso? Beleza. Então, eu tinha que tamanho, se eu for pegar o tamanho dessa lista aqui, por exemplo, eu vou dizer, ó, vou fazer aqui o teste de mesa, eu vou dizer que o tamanho está sendo quem lá? Ó. Lembra que a gente fazia, tamanho, tem uma caixinha, olha, você bota lá. Tamanho começou com 5, beleza? Só que agora, o primeiro elemento já está ordenado. Porque a estrutura do algoritmo, o mecanismo de comparação dele e de troca, garante que o último elemento, depois da primeira iteração, já é o maior. Tranquilo isso aqui? Tranquilo mesmo? Pronto. Se ele já é o maior, a pergunta é, eu ainda preciso comparar ele com alguém? Não. Então o que é que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que entender agora que é o seguinte, se por um acaso eu não mexo nessa variável tamanho, o meu algoritmo vai ficar fazendo comparações eternas aqui. Porque eu estou dizendo a ele, lá na minha condição da primeira estrutura, o seguinte, ó, a primeira estrutura de repetição, o primeiro laço, é o seguinte, enquanto, e aí eu crio essa lógica com base em que o algoritmo tem que ter uma condição de parada. Então, enquanto tamanho for maior do que 0, então faça alguma coisa. Beleza? Por que enquanto o tamanho for maior do que 0? Porque se a lista só tiver um elemento ou 0 elemento, eu vou comparar com alguém? Não. Se ele tiver só um, ele já é o maior, certo? Se tiver 2, claro, eu vou comparar, mas se tiver só um, ele já é o maior. Tranquilo? Veja que assim, não é difícil, só que a gente tem que entender a lógica do passo a passo. Por que eu não mostro logo o código todo? Porque eu quero que vocês saibam o que é que cada linha está fazendo. Não adianta a gente mostrar ali o código todo de uma vez e não entender o que é que cada coisa faz. Então aqui a gente já está vendo o que tudo faz. Vamos seguindo. Olha a variável atual lá. Ó. Se eu vou começar aqui dentro desse laço, eu vou começar as comparações, então eu tenho que, antes de começar, ter essa variável atual já aqui também, beleza? Só lembrando um detalhe, gente, ó. Aqui a gente vai ter que fazer mais de uma vez, certo? Eu fiz uma vez, mas não ficou tudo ordenado ainda. Então, como eu tinha falado, o tamanho eu vou ter que diminuí-lo. Por quê? Porque se eu ficar sempre comparando isso com 5, ele nunca vai parar o algoritmo, né? Então, como eu também sei que o primeiro já está ordenado e não precisa mais ser comparado, eu vou fazer isso aqui, ó. Tamanho vai receber um decremento de 1, ok? Beleza? Então vamos lá. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que criar essa variável atual lá. Então vamos tirar ela daqui e vamos colocar lá no nosso algoritmo. Aí aqui eu venho dentro do while, né? Claro, fazendo a indentação, eu vou botar atual recebe 0. Beleza? O que é que eu quero agora? Eu já tenho a variável com o início do meu vetor, que é 0. Ou seja, a posição, o índice, na verdade, inicial do meu vetor, que é 0. Então eu vou criar uma segunda estrutura aqui para fazer o quê?
sair comparando o índice 0 com o 1, o 1 com o 2, esse mecanismo que eu acabei de explicar para vocês aí, certo? Então, o que é que eu faço agora? Vou para o meu segundo while, vou botar ele até de cor diferente aqui para a gente entender, ó. Isso também pode ser feito com for, tá, galera? Eu só estou explicando com while porque eu acho que é mais tranquilo de a gente entender a lógica. Então, o que é que eu tenho que pensar agora, ó? Repare, como que vai ser o teste lógico daqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar o seguinte: atual vai sofrer um incremento, certo? Vocês estão vendo ali, atual recebe mais um, né? Se ela vai sofrer um incremento, então vai ter uma hora que ela vai chegar lá no final do vetor, beleza? Então eu vou dizer aqui o seguinte, que enquanto, repare, atual começa com 0, então eu vou dizer aqui o seguinte, enquanto sim, tem um detalhe aqui antes de eu colocar. Tudo bem, tá bom. Enquanto atual for maior do que tamanho, desculpa, enquanto atual for menor do que tamanho, a gente vai fazer as comparações. Como assim? Vamos lá. Atual, enquanto atual for menor do que tamanho, nós vamos fazer essa comparação aqui, tá? Eu vou deixar aqui em aberto porque falta uma coisa. Então, qual que é a comparação que eu vou fazer? Eu vou fazer um if aqui dentro. Então, vamos fazer um if, que vai ser esse daqui. Mas antes de eu trazer, eu preciso entender uma coisa, nesse teste lógico aqui. Eu estou dizendo ali que, enquanto atual for menor do que tamanho, ele vai fazer esse teste. Ou seja, vai fazer o primeiro teste do primeiro com o segundo, do segundo com o terceiro e por aí vai. Só que tem um detalhe. Se eu deixar do jeito que está ali, vamos entender, por exemplo, na primeira iteração que ele vai fazer. Tamanho é 5, beleza? E atual é 0. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer atual 0. A primeira comparação de 5 e 3. Quando a atual for 1, ele vai fazer a comparação do índice 1 com o índice 2. Quando a atual for 2, ele vai fazer a comparação do índice 2 com o índice 3. Quando a atual for 3, ele vai fazer a comparação do índice 3 com o índice 4. Ok? Só que eu estou dizendo que é enquanto a atual for menor do que tamanho. Tamanho é 5. Quando a atual for 4, se 4 é menor do que 5, isso aqui ainda vai ter um resultado verdadeiro. E aí ele entra, mais uma vez, no laço de comparação aqui, mas aí a gente tem um problema. Por quê? Ele vai comparar o índice 4, aqui, desculpe, aqui, o índice 4, que é 0, 1, 2, 3, 4, com o índice 5, que não existe. E aí a gente vai ter um problema, ele vai dar um erro, que ele vai tentar acessar uma área de memória que não existe, que é justamente a posição do vetor aqui no índice 5. Deu para pegar a ideia? Então, como é que a gente resolve esse problema? Eu vou colocar ali, enquanto atual for menor do que tamanho, menos 1. Porque aí eu sempre vou ter a comparação com o tamanho, que vai ser uma variável que vai ficar mudando ao longo da execução do meu algoritmo, mas eu